bastante tempo, né? Em nome de Jesus, vamos ficar em pé diante do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores. E então, aguardando a providência dEle, aguardando a solução para as nossas vidas. Não tem governo, não tem remédio, não tem dinheiro, não tem autoridade nesta terra que seja mais poderosa do que o nosso Deus. E a última palavra sempre é dele, você sabe disso, eu sei disso. Nós sabemos o quanto ele é poderoso e quanto ele está realmente aberto para nos ajudar, para nos livrar de todo o mal e usar poderosamente a sua igreja, porque é isso que ele propôs. Vamos orar então, buscando o Senhor nesse primeiro minuto, invocando a presença dele mais uma vez aqui, nesta noite. Não queremos nada de nós mesmos, Senhor. Como teu servo proclamou, eu proclamo também neste lugar, Senhor. Importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Toda a carne, todo homem, toda a mente intelectual, toda a cultura religiosa caia por terra, Senhor. Seja diminuída, Senhor, que o Senhor ache os nossos corações neste lugar. Que o Senhor ache corações famintos neste lugar. Que o Senhor ache corações dispostos a obedecer o Senhor e somente o Senhor. Talvez alguém aqui aflito, talvez alguém aqui caído, talvez haja alguém aqui enfermo, Senhor. Nós já invocamos o Senhor dos altos céus. Ah, Deus, já invocamos o Senhor que cura, já invocamos o Senhor que muda a história, já invocamos o Senhor Yahvé, o Deus triuno, Pai eterno, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo que gera alegria e que derruba muralhas, que joga por terra gigantes, que abre mar. Então, Senhor, venha neste lugar, Senhor, Deus, e transforma, Senhor, nosso choro em alegria, Senhor, transforma nossas dores, Senhor, em sentimentos saudáveis, Senhor, traga saúde, Senhor, traga saúde para a alma, traga saúde para o corpo, traga saúde, Senhor, para a nossa vida em si, meu Deus. Nós sabemos que o Senhor tem o remédio, nós sabemos que o Senhor tem a receita, nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor é o doutor dos doutores, Yeshua HaMashiach. Então invocamos o Teu nome neste lugar, porque precisamos confiar no Senhor, e na verdade só temos isso para fazer, porque essa é a característica dos Teus filhos. Os que confiam no Senhor são como os montes que não são abalados. Invocamos o Teu nome, ó Yahvé triuno. Vem sobre este lugar, Espírito Santo, e enche esta casa, enche este negócio, enche as nossas vidas, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Pode assentar, por favor. Eu queria compartilhar com vocês Apocalipse. Na verdade não é proclamar, compartilhar. Na verdade nós vamos proclamar essa adoração viva, extravagante que está aí. Apocalipse capítulo 5. Eu queria fazer essa leitura com você, proclamando essa adoração ao Deus vivo. Nós estamos aqui para clamar, amados. Nós, desde que começou todo esse projeto, todo esse processo que estamos diante dele agora, nós temos procurado ouvir o Espírito Santo para o que Ele quer para este momento. E a direção que Ele nos deu foi estarmos nos encontrando 1 hora de manhã e 1 hora à noite. 1 hora da manhã, 1 hora pela manhã é para podermos cear, oferta do amanhecer, comer e beber da refeição. E à noite é o clamor. E vocês sabem que não importa a quantidade, é onde estiver os 2 ou 3. E agora se une a nós os demais irmãos que de fato não podem estar aqui
neste momento de clamor, de súplica, eu acredito que hoje, mais do que nos últimos 2 domingos, nós precisamos clamar pelo Brasil. Nós precisamos receber aquela palavra que passamos para vocês, quando o presidente da República chamou o povo brasileiro para o jejum. E o que acrescentamos lá foi a palavra de Jonas a Nínive. E ele dizia para aquele povo que o Senhor ia encerrar a história deles. Então aquele rei decretou jejum, mas o jejum não foi jejum por jejum, foi jejum com arrependimento. E aí que está a diferença, querido. Jejum por jejum não muda muito. Agora o jejum com arrependimento muda a história da nação, e aquela nação foi mudada. O Senhor teve misericórdia daquela nação de Nínive por conta do arrependimento, não só por causa do jejum, mas porque o jejum estava com arrependimento. E o Senhor naquele momento abriu mais um pouco do seu coração para cada um de nós. A igreja precisa caminhar por essa estrada. Qual estrada, pastor? A estrada do arrependimento. E então, desde aquele momento que temos sentido que essas noites precisam ser voltadas cada vez mais para o Brasil. Cada vez mais. E essa semana, todos vocês imagino que sabem o que ocorreu, então não vou ficar falando. E a semana nós precisamos, do que aconteceu nessa semana, nós precisamos, então, clamar pelo nosso país, pela nossa nação. Quanto igreja do Senhor, não quanto instituição, ou como cidadãos, queremos o bem do país como cidadãos, é claro, mas quanto igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, aquela que tem autoridade para ligar na terra e ser ligado no céu, aquela igreja que tem autoridade para desligar na terra e ser desligado no céu, é essa igreja que me refiro. E aí a adoração, né? Então nós nos juntamos para esse momento de clamor, de súplica, mas não podemos parar de adorá-lo, na verdade. Então, Apocalipse capítulo 5, verso 8. Podemos fazer isso juntos? Apocalipse 5, 8. Vamos proclamar juntos? Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico novo com estas palavras. Quais palavras? Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão aonde? Sobre a terra, amados. Esta é a palavra do Deus vivo, queridos. Está escrito na sua Bíblia isso? Na minha Bíblia está escrito: tu fizeste delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. É a palavra do Senhor para nossas vidas, queridos, para a igreja dele. Não só a igreja dele neste lugar, os 2 ou 3, mas por todos os lugares, Brasil, mundo, todos os lugares. Entende isso? É sobre a igreja dele. E a terra, as ações da terra, entendam a colocação aí, as ações da terra estão sob a igreja, nós estamos sobre, nós estamos acima do que está ocorrendo em toda a terra. Entenderam isso? A terra está aqui, as ações terrenas estão aqui, a igreja está mais alta, a igreja está elevada, não porque ela é perfeita, porque ela é forte, porque o Senhor assim quis. Essa é a vontade de Deus, meus irmãos.
não é porque eu estou pregando, não é porque um outro pastor pregou, não é porque um apóstolo pregou. Esta é a vontade de Deus, que a igreja dele seja, sabe, uma igreja com autoridade sobre a situação terrena. É por isso que ela não pode ser constrangida, é por isso que ela não pode ser, sabe, asfixiada, sufocada pelas coisas desta terra. Porque ela está sobre, ela está acima das circunstâncias terrenas, das ações terrenas. E quando você toma o texto e diz, o mundo jaz no maligno, então você precisa compreender isso, queridos. E se o mundo está no maligno, se eu não devo amar o mundo, se eu não devo ser amigo do mundo, é porque eu estou mais alto. Isso não quer dizer que o orgulho e a arrogância devem dominar o meu coração. E aí, a compaixão, a misericórdia, o amor, a piedade, sabe, a misericórdia, como o Senhor Jesus Cristo colocou, aprender que significa misericórdia, quero. E aí está lá, você vendo uma pessoa caída, ainda que seja alguém não cristão, você precisa socorrê-la. Em obediência ao mandamento do Senhor Jesus Cristo, o novo mandamento. Em obediência à palavra dele. Então eu desço para socorrê-las, como o Senhor Jesus Cristo fez comigo, com você. Ele desceu para te socorrer, estendeu a mão para você. Vamos cantar para Ele? Vamos cantar para esse Deus maravilhoso. Estamos aqui para isso, queridos, para adorá-lo, para invocar o nome dEle e para fazer o clamor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Bendito Jesus. Oh, Jesus. Vamos olhar para Jesus e dizer isso para Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus.
seja o Senhor, somente o Senhor Jesus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, Tudo entregar, tudo entregue. Leva-me perto
A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. A palavra de Deus nos ensina, e pela fé nós cremos, que tudo que é ligado no céu, ligado à terra, e tudo que é ligado à terra, ligado ao céu. E nós cremos que o Senhor, o Rei dos Reis, está presente. Amém. Nós cremos que o Rei dos Reis, com seu exército de anjos, está presente. E nós reverenciamos o Senhor, o Rei dos Reis, aquele que de eternidade a eternidade, Ele é Deus, o Senhor da glória. O Senhor fez me lembrar os dias que a gente passou ali no presídio, cultuando ao Senhor. E essa mesma palavra que eu falo aqui no meio da igreja, foi falado lá também. Porque o Senhor, Ele se faz presente quando 2 ou 3 ou mais se reúnem no nome dEle. Eu pude falar com aqueles presos, só pelas grades, mas não espiritualmente. Muitos já estão na concepção de liberdade em Cristo. E até os que estão ainda em processo de libertação, eles tinham liberdade de chegar diante do Rei dos Reis. Isso me alegra muito, porque o Senhor, verdadeiramente, como foi lido aqui em Apocalipse, os povos, línguas, tribos e nações são do Senhor. O Senhor, por esses dias, me fez lembrar de Ruth, uma moabita, inimiga do povo de Israel, os moabitas, se tornou descendente de Jesus. Porque ela, pela fé, ela falou com Ruth: teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. Raabe, a prostituta também, da mesma forma, acolheu os espias de Israel pela fé, porque lá em Jericó se ouvia falar de um povo o qual o Deus os tirou do Egito. Isso tudo é movido pela palavra, pelo testemunho e pela fé. Vamos ler lá em Hebreus capítulo 11. Porque nesse tempo Deus tem falado ao meu coração 3 pilares para a gente caminhar como igreja. Primeiro, a cruz, o sacrifício, o amor. No meio o Senhor me falou para meditar muito na fé. E o terceiro, ficar ligado na volta. Então, por esses dias, eu estou muito preso nas palavras que o Senhor tem ensinado através da fé. Então, vamos ler Hebreus capítulo 11 aí, que é propício para isso, um capítulo inteiro, que fala sobre a fé extraordinária, uma fé que agrada a Deus. Não agrada nem a mim e nem aos homens, mas agrada ao Senhor. Hebreus capítulo 11, vamos lá. Interessante que lá em Neemias, capítulo 10, fala que eles ficaram de pé por 3 horas lendo as Escrituras. Por 3 horas de pé. Ficaram em pé 3 horas lendo as Escrituras. E depois mais 3 horas para orar, louvar a Deus, e depois ficar mais um tempinho ainda adorando o Senhor. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção, nos dá a certeza de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. A terra era sem forma, vazia, era em trevas, o Espírito pairava sobre as águas, e a partir de então o Senhor começou a liberar a palavra de criação, e a terra sem forma começou a ter forma. Pela palavra, não é isso? Amém? E
logo no início aí do primeiro versículo, fala que esses homens e mulheres obtiveram a aprovação de Deus pela fé. Vamos versículo 3º, versículo 4. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Abel, criador de animais, ele tirou o melhor das ovelhas, o melhor da criação e ofertou o melhor. Enquanto Caim, ele quis ofertar uma sobra, uma migalha, ou não aquilo que agradou a Deus. Com isso mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou as suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Então, vejam bem que o testemunho, ele fala. O testemunho fala. Testemunho de fé. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Enoque viveu 365 anos andando com Deus. Então, ele não andou um dia, ele não andou um mês, ele não fez um propósito de uma semana, ele não fez uma quarentena, ele viveu 365 anos andando com o Senhor, de tal forma que agradou o Senhor de ele não ver a morte, e foi retirado da face da terra, já direto para a eternidade. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si, porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, os que estão caminhando, nunca podemos esquecer que para agradar a Deus é necessário fé. Fé nele, na palavra dele, no Senhor Jesus Cristo, no Santo Espírito de Deus, nas promessas escritas nas Escrituras, e viver de acordo com esta fé que agrada a Ele. Não para agradar a si mesmo ou agradar os homens, mas agradar ao Senhor. E a palavra fala bem claro aqui que Enoque andava com Deus de uma tal forma que agradava a Deus. Vamos dar continuidade aí. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito das coisas que nunca haviam acontecido. Então Deus adverte, antes de acontecer, para a igreja, coisas que ainda não aconteceram. Mas pela fé, nós cremos e nos preparamos. Se você espera viver uma fé naquilo que você vê com os olhos humanos, ou possa tocar com as mãos humanas, ouvir de alguém humano, essa não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus vem daquilo que Ele orienta o povo dele, e o povo dele passa a fazer o que lhe agrada, em obediência a essa fé extraordinária. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu justiça que veio por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Isso me fez lembrar
um período da minha vida, que eu saí daqui de Itaperuna, deixei a Alice com o Isaac, que tinha 6 anos, a Esté tinha 4, eu fui morar em Campos, sem conhecer nada de Campos, não conhecia ninguém de Campos, fui morar num quarto lá, num quartinho, em frente ao lugar que eu ia trabalhar, e aos olhos carnais humanos, era loucura, mas eu, buscando o Senhor, sempre, quando graças a Deus encontrei o caminho, entrei pela porta, chamada Jesus, e entrei no caminho com Ele, comecei a viver algo extraordinário de Deus. E coisa que eu aprendi com o Senhor foi nunca deixar de ler a palavra dEle, que ela me orienta, não deixar de orar, de jejuar. E foi num de jejuns desses de 7 dias, que Deus começou a mostrar a outra parte, de uma continuidade que Deus está fazendo na minha vida. E para lá eu fui, ao ponto que um dia o Isaac me perguntou, quando que isso vai acabar? Uma criança acostumada a ver o pai dela todos os dias em casa, no final da tarde chegava para brincar, nos momentos do almoço eu brincava, final de semana, mas aí só ficou o final de semana. Eu saí daqui 5 horas da manhã, no 11 da 1001, e só retornava nas sexta-feira à noite. No meu espírito, Deus já tinha falado, muitos não estão entendendo nada. Eu também não entendia, mas eu falei, eu estou indo pela tua palavra. Eu creio que algo você vai fazer. Eu falava com a Alice que Deus trabalhava com tempo. Eu mostrei um relógio que eu ganhei na época. Eu falei, esse relógio representa que ele falou comigo, que ele trabalha com tempo. Estava sem relógio, com um relógio presente do nada. Com as coisas, com uns sinais que Deus foi me dando. Esse relógio eu batia nele e falei assim, Deus trabalha com tempo. Então eu vou para campo por um tempo. Mas isso é pela fé, porque fui trabalhar num ramo que eu nunca trabalhei. Eu com meus 40 e tantos anos já. E assim o Rezélio foi para Campos, alicerçado em Deus. E chorava. Vontade de voltar. E às vezes você não via nada acontecer. Mas eu falava comigo, só volto quando o Senhor mandar. Se eu me trouxe, então só volto quando mandar. Senão o diabo vai falar o quê? O inimigo vai falar o quê? Ué, cadê a promessa? Não tinha uma promessa para você? Ainda que as lágrimas vinham, o coração do homem fraco aperta, mas eu tinha uma fé guardada dentro de mim. E Deus tem prazer em honrar a fé. Deus tem prazer em honrar a fé. Uma fé extraordinária. Uma fé que agrada a Deus. Não agrada ao Rezélio nem ao homem. Vamos dar continuidade aí. Assim também fizeram Isaac e Jacó, que herdaram a promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Aleluia. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Nenhum médico, nenhum cientista poderia avalizar essa promessa. Até hoje, nenhum médico, nenhum cientista aprova essa maravilha de Deus. De fazer uma mulher com quase 100 anos, poder ter filho. E um homem de 100 anos ter filho. Gerar filho. É isso? Isso é uma fé. É uma promessa do Senhor. Creia somente. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio deste homem, velho, sem vigor, uma nação numerosa, como as estrelas dos céus, e incontável, como a areia da praia. Aleluia. Todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas. O importante é isso aí. Existe promessa de Deus, ainda talvez você não vá ver. Fez lembrar, vou trazer exemplo que a gente vive, né? Alice tinha uma avó serva de Deus, eu conheci no início
do meu namoro com ela, uma serva de Deus, um exemplo. Né? E aquela senhora orou pela família. Mas eu creio que ela morreu, guardou a fé de ver, né, a descendência dela. O testemunho dali já fala o que a promessa, o que a fé gera. Né? E essa promessa aí sobre Abraão, a gente pode ver a nação de Israel, a gente pode ver, né, a igreja do Senhor, são incontáveis. Todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que foram prometidas, as avistaram de longe e de bom agrado aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscaram uma pátria superior. Eu e você, a gente pode voltar, mas eu não quero voltar. Eu creio que ninguém quer voltar. Um lar celestial, né? Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Nós podemos causar isso em Deus, a alegria de Ele nos chamar de filhos, de se alegar quando nós falamos, é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei dos Reis que está aqui. Aleluia. Porque Ele preparou uma cidade para nós, uma cidade eterna. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido a promessa, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Interessante que, através de Isaque, havia uma promessa de Deus para Abraão, que a descendência dele seria incontáveis como as estrelas do céu e a areia do mar. Olha que conflito que causou no coração de Abraão. Deus fez uma promessa e dentro da promessa ele panha o caminho dessa promessa. Pediu Isaque, que era o caminho, porque a descendência dele estava em Isaque. Era em Isaque e era a promessa de multiplicação da descendência, de milhares e milhares. Mas ele creu que ainda que ele pedisse essa promessa e rompesse, que pudesse interferir na outra promessa que estava por vir, ele era poderoso para ressuscitar e trazer a vida a Isaque. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro de seu filho Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Interessante que essas promessas de Isaque e de Jacó para a sua descendência é baseado no que ele ouvia Deus falar. Eu não posso prometer ao Isaque até uma coisa que não foi Deus que falou. Eu tenho que prometer a ele o que está nas Escrituras. Eu prometo a eles vida eterna, eu prometo a eles paz de Deus, eu prometo a eles abundância do Senhor, eu prometo a eles que eles vão ser homem e mulher de Deus, mas dentro da palavra e dentro do que eles vão tomar posse dessa promessa. Porque ali a palavra já nos mostra que Noé obedeceu, Abraão obedeceu. E assim nós vamos ver na descrição das Escrituras que houve uma sequência pela fé de obediência para se cumprir isso tudo.
Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. Pela fé mesmo, né? Porque só depois de 400 anos que os ossos de José saíram do Egito. Imaginem. Um dia para o Senhor, 1000 anos como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então a gente não pode esquecer que Deus processa 1000 anos em um dia. Em um dia Deus processa 1000 anos. Estão entendendo aí? Na contagem é 400 anos. Mas José, quando José creu, ele creu como se fosse o amanhã. Ele ia morrendo hoje, falou com eles, ó, quando vocês saírem daqui, que amanhã vocês saírem, vocês levam meus ossos. Amém? Estão entendendo aí? Pela fé, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses. Tão logo ele nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer ao decreto do rei. Interessante, hein, pastor Fábio? Eles não tiveram medo de desobedecer o decreto do rei. Então a gente tem que estar preparado, tá? Prepara-te. A lei de Deus acima de todas. A voz do Espírito Santo acima do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, do meu melhor amigo, do pastor, do evangelista, do apóstolo, do sábio, do cientista, e assim quem for. Quem quiser pode até falar, mas vamos conferir o que o Senhor vai falar primeiro. Começa no Senhor e termina com o Senhor. Acabou. Amém. Não tem negociação. Entendeu, João? Não há negociação. Não tem palavra minha para o Isaac, Esté e para a Alice acima do Senhor. E não tem palavra deles para mim acima do Senhor. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho do faraó, filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Vai chegar um tempo interessante, já chegou, né? E tem chegado. Você tem que escolher. Chegou no passado para uns, chegou no presente para outros, e vai chegar no futuro. Não importa o quê? A palavra é hoje para nós, não importa nós agradarmos ao Senhor. Se formos para ser maltratados, para glorificar o nome do Senhor, e o mundo vê que pela fé nós não recuamos, nós não negamos, aleluia. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé saiu do Egito, sem medo da ira do rei, aleluia, e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível, aleluia. Temos que ver o invisível. O Senhor é Espírito, né? E já nos fala, meus filhos, eu sou Espírito, e vocês têm que ver pelo Espírito, pelos olhos espirituais, pelo Santo Espírito que eu vos dou, que eu vos dei, que habita em vós, para que vocês possam me ver, e não tirar os olhos de mim, não tirar os ouvidos do que eu falo, e me seguir, andar comigo. E vai chegar o tempo de sermos tomados para Ele. Aqui já estamos sendo conservados para Ele, mas não vão ser tomados para Ele. Aleluia. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas,
para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Aleluia, que pela fé nós ungimos com óleo, pela fé nós declaramos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre as pessoas, pela fé nós oramos, né? Pela fé nós vemos o invisível, nós cremos. Pela fé o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Veja bem, a nossa fé é nossa. Não existe imitação de fé. Lá em Atos dos Apóstolos, né? Paulo, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, os demônios fugiam, os endemoniados eram libertos. A palavra fala que alguns, observando o que Paulo fazia, tentaram fazer igual. O que os demônios falaram? Quem são vocês? Eu conheço a Paulo e a Jesus a qual ele serve, né? E os demônios deram a costa naqueles homens. Então a minha fé e a sua fé, alguns vão querer imitar. Imitação não é a mesma coisa de buscar pelo testemunho a fé que nós vivemos. Eu jamais vou querer comparar minha fé com Caio. Eu não posso. E nem ele vai querer comparar a fé dele com a minha. Agora a fé no Senhor Jesus Cristo é uma só. A minha fé vai me levar a socorrer. A fé dele vai fazer o paralítico andar. A porção da fé que o Senhor concedeu a cada um de nós. Eu não posso invejar o Caio quando ele é usado pelo Senhor para o paralítico andar. Eu tenho que me alegrar como um corpo só, como um só Senhor que é glorificado, uma fé só que é revelada pela vida dele. Parei aonde, hein? No 30? Versículo 30? Não? Amém. Então vamos lá. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espias. Interessante de novo aí, hein? A prostituta ouviu a voz do Senhor e não obedeceu, né, ao rei de Jericó. Quanto mais preciso dizer, levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, aleluia, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada, sua fraqueza foi transformada em força, tornaram-se poderosos nas batalhas, fizeram fugir exércitos inteiros, mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido, aleluia. Olha o que a fé ela gera, olha quantas coisas, tem que saltar os nossos olhos espirituais, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso entendimento, essa fé que é extraordinária, o que ela faz aí? Outros porém, agora vamos lá, outros porém foram torturados, mas na fé, recusando-se a ser libertos,
Depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Depositar confiança na ressurreição. Aleluia. A uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria. Não difere de ontem, não difere de hoje, e não vai diferenciar de amanhã, que vai aumentar. A zombaria vai aumentar. Os açoites. E outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados. Outros foram cerrados ao meio. E outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Olha o exemplo aí, o exemplo de fé e de que Deus está com ele, não é porque ele tem carro bonito, que tem emprego bom, que tem diploma, porque conquistou uma coisa terrena. Porque como é que ficam esses homens e mulheres que morreram maltratados, cerrados ao meio, encarcerados, acorrentados? E aí, né, Isoma, como é que fica? A fé deles é diferente? É menor do que do rei Davi? É menor do que Abraão? Não. Se o Senhor, aquele que avalia a fé de cada homem e mulher, Ele está avaliando aqui a fé que agradou a Ele e que agrada a Ele. E o lindo que eu achei também esses dias, este mundo não era digno deles. A nossa fé tem que chegar ao ponto que o mundo vai entender que nós não somos dignos de viver nessa terra. O sistema desse mundo. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas, buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação. Só se obtém aprovação por causa da fé. E a fé no Senhor Jesus Cristo. Na fé na cruz do Calvário. Naquele que foi levantado no madeiro, naquele que levou sobre si todo tipo de afronta, todo tipo de injúria, todo tipo de maldição, todo tipo de castigo, todo tipo de traição. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Mesmo assim, eles morreram crendo. Pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Porque essa fé que eles demonstraram no decorrer da história, ela foi aperfeiçoada nos séculos seguintes e nos séculos que se vão vir, nos séculos no tempo de Deus, né? Não vou falar que é século de 100 anos, no tempo de Deus, vamos dizer assim, porque muitos têm encontrado a fé pelo testemunho de fé. Então muitos, pelo testemunho que temos na fé em Jesus, se chegam à salvação, se chegam às promessas, se chegam a agradar a Deus. E a palavra de Deus mostra aqui que em Mateus, o Senhor Jesus, Ele chegou em certos lugares, Ele não pôde fazer nada, porque não tinha fé ali, não existia fé. Deus muitas vezes não faz nada porque não achou fé. Jesus não fez nada porque não achou fé. Outros lugares Ele achou pouca fé. Em outros lugares Ele achou extraordinária fé. Jesus se alegrou de muitos porque a fé deles agradou, a fé deles
impactou. Impactar o Senhor, como é que pode, né? Isso é tremendo, você impactar o Senhor. É um tempo da gente, não uma fé pequena. Deus não quer uma fé pequena. Os apóstolos falam para o Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor fala que a gente ora e a gente não sabe orar porque sabe pedir mal. A palavra de Deus fala que o que separa Deus dos homens é o quê? O pecado, a iniquidade. Por que nós nos oramos ao Senhor? Senhor, remove esse sentimento pecaminoso no meu coração, na minha mente. Remove essa prática pecaminosa, que isso está causando separação entre o teu espírito, entre eu poder enxergar o invisível, o ouvir, o inaudível aos ouvidos humanos, e apalpar o que a mão humana não pode palpar, andar sobre os mares espirituais, sobre os desertos espirituais. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler aí a palavra em Marcos 11, 22, dando continuidade aí. Então disse Jesus aos discípulos: tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. O Senhor nos fala: tenham fé em Deus. Igreja, tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. E lá em Lucas 17:5, os apóstolos falam: Senhor, aumenta a nossa fé. Então o Senhor nos fala: tenham fé em mim, meus filhos. Igreja, tenham fé em mim. Se está faltando fé, vamos fazer como os apóstolos: aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. Eu quero uma fé que agrada ao Senhor. Eu não quero uma fé para mostrar aos homens. Eu quero uma fé para agradar ao Senhor. Eu não quero uma fé para dizer que eu sou mais do que o outro. Eu quero uma fé para agradar ao Senhor. Essa é a fé que o Senhor espera de nós, para andarmos com Ele. Pastor Fábio leu essa passagem, Apocalipse. Antes de sair de casa, uma boliviana me ligou. Eu conheci ela e o esposo dela há uns anos que eu vou lá em São Paulo. Eu conheci eles como cristãos. E sempre os momentos que a gente está junto, Deus sabe que o que mais me alegra é onde eu vou. Procuro sempre inserir o reino. Falar do meu Senhor, do meu Rei, do meu Mestre. E eles sabem, eles têm eu como um servo de Deus, eles têm eu como um exemplo. Ele já falou, a esposa dele já falou. Eles param para me ouvir, a gente conversa lá sobre reino. Mas estão vivendo um momento difícil lá. E ela ligou em pranto, chorando. Ela tem 3 filhos, o menorzinho está com 7 meses. Ficou sabendo hoje que o marido a traiu. E ela começou com um choro de dor, um choro amargo, um choro de desespero. Mas o que acontece? Ela confessou, o marido tinha um envolvimento com o corpo de Cristo, se distanciou. Ela por si também acompanhou. E aí? O dilúvio vem. A aflição vem. A angústia vem. O desespero vem.
E o que ela está sentindo, que eu pude sentir no meu espírito, pelo Espírito de Deus, não se compara a coronavírus não, tá? A dor que aquela mulher está sentindo, é uma dor que eu prefiro o coronavírus que sentir a dor que ela está sentindo. Uma dor na alma e no espírito. É a dor que todo homem e mulher, que se não tiver alicerçado com Deus, não suporta. Não suporta. Leva ao estado de loucura. Leva ao caso de desespero. Logo no início eu mandei ela parar. Tamanha era a dor daquela mulher, para, vamos orar. Mandei ela parar. Eu fui fazer o que eu podia fazer, orar. E suplicar ao Senhor, que é o meu socorro, o socorro dela. A gente só pode fazer alguma coisa através dele. Só pode liberar alguma coisa para alguém através dele. E através da fé. Não tem outra maneira. Palavras sábias, eu vou confortar aquela mulher? Palavra de experiência, eu vou confortar aquela mulher? Eu tenho que confortar ela pela palavra de Deus. Pelo que Ele me ensina. E que eu sei que funciona na minha vida. E o que eu sei que funciona na vida da igreja. E o que eu tenho visto que tem funcionado na vida de outros. Vocês estão entendendo aí? Ela é boliviana. Povos, línguas, tribos e nações. E voltando lá no início, quando eu falei do presídio, no último dia que eu preguei para eles, eu falei com ele assim, talvez eu não volte mais aqui. Eu fisicamente sabia que eu não ia voltar. Mas eu falei assim, talvez não volte, talvez nenhum dos irmãos volte aqui. Mas vocês não podem estar esperando cultuar a Deus com a presença nossa. Deus está dando a oportunidade para vocês aprenderem que Ele se manifesta aqui dentro. Deus recebe o culto de vocês aqui dentro. Lá na cela de vocês. Quando vocês botam o joelho no chão. Quando vocês choram. É Ele que vai enxugar a lágrima de vocês. Eu falei, Deus quer levantar um exército aqui dentro para socorrer os que estão presos lá fora. Porque muitos lá fora estão mais presos que vocês aqui dentro. Eu falei isso. Mas não sabia o que ia acontecer, não. Então não pode receber visita de parente, não pode receber visita religiosa, visita de ninguém. Então lá. E aí? Esse é o tempo. É o tempo que Deus está mostrando para a gente também. É o tempo que Deus está mostrando. Mostrou para eles lá, ó. Eles experimentaram isso. Não tem visita religiosa nem de família nenhuma. Não tem visita de mulher, não tem visita de vó, de avô, de pai, de melhor amigo, melhor amiga, da amante. Não tem visita de ninguém. E aí? E é isso que pode acontecer conosco também. Vamos estar como Noé, advertido que ia acontecer, foi advertido. E Noé obedeceu pela fé. E nós pela fé também ainda temos que caminhar. Porque as coisas vão apertar mais ainda. Eu estava lendo, meditando em Apocalipse 7, eu e a Dilane ali. Né? Interessante que no Apocalipse 7 fala que ia haver um prosseguimento de aflições sobre a face da terra, que vai acontecer, que o Senhor mandou esperar e mandou o outro anjo selar, sela lá os meus, sela os meus. O Senhor vai ordenar para selar os deles, os dele. É para todos, mas nem todos, hein? Fique atento, a salvação é para todos. Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. Mas nem todos o quiseram, e muitos rejeitaram, e muitos têm rejeitado. E nós sabemos da verdade. É tempo de posicionamento. É tempo de pedir ao Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, que agrada a Ti. Amém? Louvado seja o Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Pastor Fábio. E ousar na fé e
abençoar o nosso país. Nós estamos com um caos aparentemente instalado, a corrupção, a crise sanitária, mas eu queria chamar você para uma outra realidade que penso eu ser mais importante que todas essas, é para que o Senhor traga arrependimento para esta nação. Ao arrependimento da nação, então o povo se curva diante de Deus, e o Deus Todo-Poderoso com certeza enxerga tudo isso. E o que pode acontecer depois de uma nação toda inclinada, rendida, arrependida diante do Senhor? O exemplo que disse da cidade de Nínive. Aquelas pessoas se renderam ao Senhor, aquelas pessoas se prostraram diante do Senhor, se arrependeram. O que aconteceu? O que aconteceu com aquela cidade? O Senhor destruiu aquela cidade, não foi isso? Pela fé, aqueles homens e mulheres alcançaram a dádiva, a misericórdia, a graça de Deus. Então aquela cidade foi salva. O Brasil pode ser salvo, queridos. Eu creio na promessa que está sobre o meu país, amados. Eu estava meditando esses dias agora. Senhor, o Senhor colocou o presidente Bolsonaro lá, com todo esse, com essa pegada cristã, para tirar ele agora, para desmontar tudo agora. O que está acontecendo, Senhor? E aí nós estamos vendo a promessa de alguns homens de Deus, algumas mulheres de Deus sobre o Brasil, né? Uma das mulheres de Deus que nós ouvimos já há meses atrás, e tornamos a ouvir ontem, a Cindy Jacobs, né? Profetizando sobre o Brasil. Nós vimos, acho que é um angolano, é isso? Que falou, que profetizou, foi angolano, profetizou sobre o Brasil. Então nós temos visto outros pastores, outros profetas, outros irmãos e irmãs, a igreja do Senhor profetizando sobre o Brasil. Será que o Senhor mudou? Será que o Senhor mudou? Agora a figura que veio ao meu coração é uma figura ruim, é uma figura feia, que é aquele negócio chamado furúnculo, aquele troço esquisito, horrível, nojento. Você aperta aquele negócio, sai um monte de troço ruim, e quem está com aquilo dói, sente uma dor terrível. Eu só tive aquilo uma vez só, nem sei de onde veio aquele, aliás, eu sei de onde veio, né? Mas apertava, doía, aquele troço esquisito, nojento. Penso eu que o Senhor está fazendo isso em nossa nação, queridos. O Senhor está apertando, o Senhor está espremendo, para que a sujeira saia, para que, o pus saia, para a corrupção sair, para que, o pecado saia, para que a prostituição saia, para que a hipocrisia saia, as máscaras sejam caídas, não no poder público apenas não, queridos, dentro da igreja de Jesus a máscara tem que cair. O Senhor não compactua com o pecado, Ele não vai dividir a glória dEle com orgulhosos, soberbos, altivos, que acham que são dono da igreja, que acham que são donos, da situação. Quem é o dono? O único dono, somente Ele, ninguém mais, o Yahvé triuno. Ele é o dono do Brasil, e pela fé nós vamos investir agora. Vamos fazer o seguinte, os meninos e as meninas vão ministrar o coração do Senhor, adoração. Um grupo vai vir aqui para orar pelo mapa, vamos puxar o mapa para cá. E os outros, por favor, fiquem em pé e cante junto com os meninos e meninas. Vamos adorar o Senhor. É no meio da adoração, queridos, que nós vamos levantar esse clamor. É no meio da adoração que nós vamos chamar o Senhor neste lugar, implorar Ele, suplicar Ele, que haja arrependimento em nossa nação, Senhor. Suplicamos, Pai, com súplicas, intercessões e orações, vamos chegar ao trono da graça e da misericórdia. Eu não conheço pessoa que buscou o Senhor sinceramente no seu coração, arrependidas, quebrantadas, não encontrou graça e misericórdia. E nós não estamos pedindo simplesmente por uma congregação, nós estamos pedindo para o nosso país. Pessoas que ainda não conheceram Jesus, mas que vão ser alvos do amor, desse amor estrondoso, esse amor poderoso, esse amor afogueado do Senhor. Você crê nisso, irmão? Então, enquanto estivermos adorando, nós vamos colocar o mapa aqui, você vem, põe as mãos sobre cada estado brasileiro. Tem um mapa hoje do Rio de Janeiro também, põe as mãos sobre as cidades do Rio de Janeiro. Nós vamos abençoar o nosso país, vamos impor a mão neste mapa sobre nossa nação, com mãos santas, amados. E não é santa porque você é perfeito, é santa porque você é separado para a glória de Deus. Você é separado para carregar o nome dEle. Você é separado para levar a esperança dEle para as pessoas. A fé, como o Reziel colocou aqui muito bem. Em nome de Jesus. Então os irmãos e as meninas vão cantando e nós vamos clamar.
Vamos adorá-lo também. Vamos unir a adoração e a intercessão. Aleluia. Oh, soberano Deus. Eu não
toda depressão saia, toda síndrome saia, todo câncer saia, prostituição saia, vício saia. Declaramos um país estável, declaramos um país salvo, declaramos um país saudável. Oh, aleluia, aleluia. Saúde sobre as mentes, saúde sobre as almas. Declaramos vidas, vida sobre o país, vida sobre o nosso estado, saúde, oh Deus, aleluia. Uma igreja sarada, uma igreja que faça a vontade de Deus. Você pode dizer isso pra ele. Você pode cantar isso.
Aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Por isso nos alegramos nele. E Ele não tem faltado. Ele não tem te ignorado, meu irmão, minha irmã. Aleluia. O Senhor tem uma palavra para você nesta noite. É uma palavra de arrependimento. É uma palavra de voltar-se para Deus. Se você ainda não teve um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, esta é a noite perfeita para isso. Jesus está te chamando dos altos céus, mas Ele também está aqui, convidando você de mão estendida. Se você quiser Jesus, se você quiser ter uma vida com Jesus, se você quiser atender o convite dEle, o chamado dEle, olha, este é o momento, esta é a hora. Você que está em casa, você que está nos ouvindo, talvez você vai ouvir esta gravação depois. Eu quero dizer para você, esta é a hora, este é o dia que o Senhor fez, para que você tenha um encontro real com Ele. Um encontro real com Ele, é um encontro que muda toda a sua história e muda todos que estão em volta de você. Ele fez isso com aquele coxo na Porta Formosa. Ele fez isso com a samaritana. Ele fez isso com tantos outros. Ele mudou aquela pessoa e mudou todos que estavam em volta daquela pessoa. Pois o poder de Deus, Ele não se limita, Ele é ilimitado. Ele vai além da que a gente possa pensar, imaginar, sonhar. O nosso Deus é o Deus do impossível, queridos. E por incrível que pareça a sua mente pensante, Ele faz esse negócio fluir da gente. Ele faz esse impossível fluir da gente. Como é que pode? Mas é assim que funciona, queridos. Então esta é a noite para você se render a Jesus definitivamente. Receba Jesus hoje, porque é hoje que Ele quer você. É hoje que Ele quer mudar a sua história. É hoje que Ele quer demonstrar o seu grande amor. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus se importa com você. Ele se importa com você. Ele tem pensamentos a teu respeito. E os pensamentos que Ele tem a teu respeito são pensamentos de paz. Ele tem um caminho mais alto para você. Ele te criou, Ele te formou, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. As trevas têm tentado te oprimir, as trevas têm tentado te matar, as trevas têm tentado te afastar cada vez mais do ideal de ter uma vida saudável, uma vida com Deus, uma vida maravilhosa com sua família, talvez com seu marido, esposa, filhos, pais. Mas o Senhor está aqui para dar uma nova vida, para te dar uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida de alegria. Então, se você hoje está me ouvindo, creia, hoje é o dia que o Senhor fez para te salvar, para te libertar e para te curar. Esta é a palavra do seu Deus, do nosso Deus, para aqueles que ainda não conhecem como Ele é bom, como Ele é perfeito. E que essa palavra flua, que essa palavra percorra. O Senhor se importa com você. Deus me esqueceu, pastor. Eu estou vivendo um problemão e Deus me esqueceu. Deus não te esqueceu, mas esse problema é para te chamar a tua atenção, para fazer você olhar para Ele e saber que Ele é a única saída. Senhor, faça essa palavra percorrer os 4 cantos e mostre a sua graça, a sua misericórdia para esse que está pensando em se matar, para esse que está sendo oprimido por conta de toda a crise que estamos passando. Mas existe esperança, existe um Deus que dá vida. Em nome de Jesus, receba a vida, receba a vida, receba a bênção do Senhor. Amém. Amém. Pai bendito, o Senhor nos trouxe até este lugar, o Senhor nos trouxe até este momento. Só podemos louvar, agradecer, engrandecer, adorar o Senhor,
Somos gratos, muito gratos, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo nestes dias. Todas as lutas, todos os desafios, mas são para glorificar o Senhor, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, tudo contribui para o crescimento daqueles que amam o Senhor. O Senhor está edificando a tua igreja, então nós louvamos, adoramos a Ti por isso, Senhor. Ah, Deus, e pedimos ainda, continuamos pedindo, desperta a tua igreja que está dormindo, levanta ela dos mortos, e Senhor, se apresente a ela, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que a bondade de Deus, as bênçãos celestiais, a comunhão do seu Santo Espírito, permaneça hoje, meu irmão e minha irmã, sobre você nesta semana e no decorrer da sua vida. Que a bênção do Senhor jamais se afaste da sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? O Senhor Jesus Cristo te abençoe, e até daqui a pouco, em nome de Jesus.